E aí, galera? Novas informações quentíssimas sobre a caçada à pirataria no Japão. Aqui é o Luiz. E hoje o papo é sério. O negócio finalmente estourou de vez lá fora, e isso pode mudar completamente o futuro de quem assiste anime e lê mangá, especialmente para quem depende daqueles sites gratuitos que todo mundo conhece. O Japão acabou de lançar um sistema de inteligência artificial feito especialmente para caçar piratas de mangá e anime, e eles estão gastando uma grana absurda nisso. 300 milhões de ienes, o que dá mais de 2 milhões de dólares, só para montar uma IA capaz de encontrar páginas roubadas e identificar onde elas estão sendo distribuídas. É literalmente como se o governo tivesse criado um robô caçador, tipo o Exterminador do Futuro, só que atrás de scan, capítulo vazado e episódio dropado antes da hora. E por que eles estão fazendo isso? Porque, segundo eles, a pirataria causa um prejuízo gigantesco. As editoras japonesas afirmam que perdem 8,5 bilhões de ienes por ano, cerca de 55 bilhões de dólares acumulados, graças a mais de 1.000 sites piratas, que postam mangá e anime mais rápido do que as próprias empresas conseguem derrubar. É um jogo de gato e rato que eles estão perdendo há anos. Essa nova IA funciona analisando imagem, texto e até marca d'água escondida, aprendendo a identificar páginas de mangá que foram publicadas ilegalmente. Quando encontra algo suspeito, ela já envia o alerta para as equipes de fiscalização derrubarem o conteúdo. E o foco agora não é só o Japão. Eles querem expandir isso para o mundo, porque 70% dos sites piratas que distribuem conteúdo japonês operam em línguas estrangeiras, como inglês, vietnamita, chinês e, sim, português. Ou seja, a mira está apontando para o lado de cá também. Mas não para por aí. Esse movimento vem depois de vários casos que mostraram o quanto a indústria está irritada. O Mangadex, por exemplo, teve que remover centenas de mangás depois de uma avalanche de avisos DMCA. A conta oficial de Jujutsu Kaisen avisou que quem gravasse ou vazasse o filme novo poderia levar multa de 10 milhões de ienes. E até pegar prisão. Teve o caso gigantesco do Mangamura, o maior site pirata da história, que hospedava milhares de capítulos e chegou a ter 100 milhões de usuários por mês. O criador foi condenado a pagar 1,7 bilhão de ienes, mas simplesmente disse que não vai pagar nada porque converteu tudo em Bitcoin e bloqueou todo mundo. O cara literalmente citou o Luffy dizendo que ia virar o rei dos piratas. O ego é maior que o prejuízo. Até empresas gigantes como a Cloudflare foram multadas 500 milhões de ienes por permitir hospedagem de conteúdo ilegal, e isso mostra que o Japão não está mirando só nos piratas, mas também nas empresas que sustentam esses sites. Além disso, a Aniplex e a Toho conseguiram ordens judiciais para descobrir quem eram vazadores, usando marcas d'água invisíveis nos episódios de anime. E teve até o caso do Discord, que teve que entregar dados de um cara acusado de participar de uma das maiores ondas de vazamento da história, incluindo Dandadan, Ranma e Terminator Zero. A própria Webtoon criou uma tecnologia chamada Toon Radar, que coloca informações invisíveis dentro dos capítulos para rastrear quem vazou. Eles já derrubaram mais de 70 sites e bloquearam mais de 1,2 bilhão de acessos. É guerra total. E tudo isso faz parte de um plano maior do governo japonês. Eles querem transformar anime, mangá e jogos em uma das maiores fontes de dinheiro do país. O objetivo é atingir 20 trilhões de ienes em exportação cultural até 2033, algo perto de 130 bilhões de dólares por ano, mais do que a indústria de carros deles. Ou seja, eles querem que o Japão seja líder mundial em cultura pop. E para isso, vão proteger o conteúdo a qualquer custo. Mano, a treta da pirataria ficou muito maior do que a gente imaginava. O Japão tá literalmente em guerra. E agora o principal inimigo deles não é a Indonésia. Não é a China. São os EUA. Sim, os americanos viraram o maior obstáculo para os planos gigantes do Japão de transformar anime e mangá numa indústria tão lucrativa quanto a de carros. Um novo relatório da Authorized Books of Japan, grupo anti-pirataria apoiado pelo governo, mostrou que os EUA estão em terceiro lugar no mundo em consumo de mangá pirata, com 317 milhões de visitas mensais a sites ilegais. É muita coisa. No total, foram analisados 914 sites ativos, somando 2,85 bilhões de visitas por mês. Japão em primeiro, Indonésia em segundo, mas quem preocupa mesmo é o americano, que tem poder de compra alto. Ou seja, para a indústria japonesa, cada leitura pirata dos Estados Unidos é uma grana pesada que deixa de entrar. E o timing é péssimo para Tóquio. O governo japonês acabou de anunciar uma nova estratégia Cool Japan, com o objetivo de quadruplicar as exportações de cultura pop até 2033. Eles querem bater 20 trilhões de ienes por ano.
cerca de 130 bilhões de dólares. Ou seja, querem ganhar tanto quanto ganham exportando automóveis. Mano, isso é muito sério. Eles querem ser líderes mundiais de cultura pop, custe o que custar. E para piorar ainda mais, o comportamento pirata virou normal. A ABJ descobriu que 30% dos leitores americanos admitem usar sites ilegais, e o motivo principal é simples: quero economizar. E detalhe, quase metade dessas pessoas encontra pirataria pelo YouTube e o resto pelo Google Search. Ou seja, tá tudo escancarado. Aí vem a parte que deixa tudo absurdo. Segundo o relatório, os usuários passaram 700 milhões de horas em sites piratas só em junho de 2025. A ABJ transformou essas horas em perda de vendas e chegou a uma estimativa de 55 bilhões de dólares por ano de prejuízo. Claro, essa conta é exagerada. Eles assumem que cada hora pirata seria usada para comprar 2 volumes de mangá, o que não é real. Mas mesmo que o número seja inflado, ele chama a atenção do governo. E não para por aí. As empresas americanas também foram colocadas no olho do furacão. A NameChimp apareceu em 27% dos sites piratas. GoDaddy e Namesilo também estão envolvidas. Mas a situação mais grave é da Cloudflare, que apareceu em 73% dos sites. E em novembro de 2025, um tribunal de Tóquio mandou a Cloudflare pagar 500 milhões de ienes, 3,2 milhões de dólares, para as maiores editoras do Japão, Shueisha, Kodansha, Kadokawa e Shogakukan. Pela primeira vez na história, uma CDN foi considerada responsável por ajudar pirataria, por não tomar medidas adequadas, mesmo depois de ser avisada. A Cloudflare reclamou dizendo que isso prejudica a internet, mas o governo japonês está pouco se importando. Com bilhões em jogo, ou segue a lei ou paga o preço. E enquanto tudo isso acontecia, outra guerra rolava na surdina. Aquele caso do Discord, lembra? A empresa foi obrigada a entregar dados de um cara acusado de participar de uma das maiores ondas de vazamentos da história, com capítulos de Dandadan, Rama e Terminator, Zero vazando semanas antes do lançamento. Isso deixou o mercado em alerta máximo. A Webtoon também entrou na briga com o Toon Radar, uma tecnologia que coloca infos invisíveis dentro dos capítulos para rastrear exatamente quem vazou. E já funcionou. 70 sites derrubados e 1,2 bilhão de acessos bloqueados. Os caras estão mirando para matar. O inglês domina completamente os sites piratas. E mais de 90% desses 914 portais são de leitura online, onde dá para ler o mangá direto no navegador. Isso explica por que os EUAs estão tão altos no ranking. E a ironia? Enquanto isso, a indústria de anime bateu recordes. Em 2024, 3,84 trilhões de ienes de valor total de mercado. As exportações de anime subiram 26%. Ou seja, o mundo nunca consumiu tanto anime e mangá, mas também nunca pirateou tanto. Para tentar controlar isso, o Japão lançou até um projeto piloto de 300 milhões de ienes, usando inteligência artificial para detectar conteúdo pirata automaticamente. É tipo um robô caçador que fica varrendo a internet atrás de links ilegais. Então a grande pergunta é: será que o Japão realmente vai conseguir transformar anime, mangá e jogos numa indústria tão poderosa quanto a de carros, enquanto enfrenta uma pirataria tão massiva, normalizada e espalhada pelo mundo inteiro? Os próximos anos vão decidir se o plano dos 20 trilhões de ienes vira realidade, ou se tudo não passa de sonho. Só que aqui vem a parte importante, a minha opinião. E eu sei que isso vai dividir comentários. Eu entendo totalmente o lado das editoras. De verdade, pirataria é crime, atrapalha os criadores, tira dinheiro de artistas que ralam pra caramba. Eu sei disso, só que é muito injusto colocar toda a culpa no fã, porque se não fossem os sites piratas, muita gente simplesmente não teria acesso a mangá e anime. Os serviços oficiais são caros, muita gente não pode pagar, as plataformas não têm todos os títulos, o catálogo é limitado, falta dublagem, falta legenda boa. A qualidade às vezes é pior do que a feita pelos fãs. E o pior, os preços só aumentam. É foda. Tem site pirata que entrega capítulo mais rápido, mais bem traduzido e até com visual melhor do que o serviço oficial, que deveria ser referência. E não tô dizendo que todos os sites são bons mais vezes que são melhores que os aplicativos oficiais, então eu não tô defendendo pirataria, mas tô dizendo que a indústria também precisa olhar para o próprio erro. Não adianta gastar milhões em IA para derrubar site, enquanto a realidade é que muita gente só consome anime e mangá porque alguém disponibiliza de graça. É igual rádio pirata dos anos 90. Não existe porque o povo ama crime. Existe porque o acesso oficial é ruim. No final, o fã que só quer ver seu anime ou ler seu mangá vai continuar sendo o que mais sofre. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa guerra do Japão contra a pirataria é justa porque
Protege os criadores? Ou acha injusta? Porque ataca justamente quem não tem como pagar pelos serviços oficiais? Comenta aí. Equipe. Justiça se você apoia essa guerra equipe. Acesso se você acha que o problema é o preço e o acesso ruim. E se você curtiu esse vídeo informativo. Já deixa o like para ajudar mais gente a saber o que está rolando. Aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias, novidades e recomendações de animes. Valeu por assistir até aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!